Meu nome é Daniele Carter. Eu tinha 31 anos, trabalhava como terapeuta ocupacional pediátrica e era mãe de uma bebê prematura quando meu próprio pai decidiu tirar o monitor respiratório da minha filha da tomada apenas para que minha irmã mais nova pudesse carregar o tablet. O som de alerta ecoou pela UTI neonatal de forma tão intensa que minha mente simplesmente parou por alguns segundos. Minha filha Ava estava dentro da incubadora, com apenas 3 semanas de vida. Ao lado dela, a tela do monitor continuava funcionando com a bateria de emergência, mas o aviso de falta de energia se juntou ao alarme que já tocava no posto das enfermeiras. Meu pai, Harold Bennett, estava parado perto da parede segurando o cabo do aparelho. A tomada médica vermelha já estava ocupada pelo carregador do tablet de Kayla. Pai, coloca na tomada de novo. Minha própria voz parecia estranha aos meus ouvidos. Ele olhou para o cabo em sua mão e depois para mim, como se eu tivesse interrompido algo completamente normal. O aparelho tem bateria, respondeu ele. Eu trabalhei com sistemas elétricos por 35 anos. Mas aquilo não era uma questão de experiência. Era uma questão de ele ter decidido algo que não cabia a ele decidir. A prova da Kayla começa em 11 minutos. O tablet dela está quase sem carga, disse ele. Do outro lado do quarto, minha irmã estava sentada com o tablet apoiado nas pernas. O símbolo de carregamento brilhava no canto da tela. Kayla tinha 25 anos. Ava tinha apenas 3 semanas de vida. Mesmo assim, mais uma vez, minha família parecia agir como se a urgência dela fosse maior do que a da minha filha. Desliga o tablet e tira o carregador, falei. Kayla não respondeu. Apenas olhou para o nosso pai. Aquele pequeno gesto revelou tudo. Ela esperava que ele resolvesse a situação por ela, porque era assim que nossa família sempre funcionava. Kayla tinha uma necessidade, meu pai criava uma solução e minha mãe tentava acalmar qualquer conflito. Eu era sempre quem deveria aceitar e seguir em frente. O alarme continuava tocando. Minha mãe se aproximou e falou em voz baixa, como se o problema fosse minha reação e não um equipamento médico desconectado. Para de entrar em pânico, Daniele. Ela vai ficar bem. Eu apenas olhei para ela. Ava nasceu com 29 semanas. Cada fio, sensor e monitor ao redor dela existia porque os médicos precisavam acompanhar cada detalhe com segurança. O aparelho que meu pai havia desconectado não era um respirador, mas isso não significava que poderia ser tratado como algo opcional. Visitantes não tinham o direito de trocar equipamentos de lugar ou usar tomadas médicas apenas porque precisavam carregar alguma coisa. Mãe, ele desconectou um equipamento ligado à minha filha. E ele precisa colocar de volta agora. Ela balançou a cabeça. Não tem motivo para transformar isso em algo maior do que é. Mas meu pai continuava parado. Ele ainda segurava o cabo enquanto o tablet de Kayla seguia carregando. Então a porta da UTI neonatal se abriu. Passos se aproximaram atrás de mim, seguidos pela voz firme de uma mulher perguntando por que o monitor havia perdido a energia da tomada. Meu pai se virou. E, pela primeira vez, a confiança desapareceu do rosto dele. Naquele momento, eu ainda não sabia que o hospital havia registrado exatamente o segundo em que o monitor foi desconectado. Eu não sabia que a enfermeira responsável pelo setor tinha visto o alerta aparecer na central de monitoramento. E eu ainda não entendia por que aquela mulher que acabará de entrar no quarto tinha autoridade suficiente para retirar todos os membros da minha família da UTI neonatal. O que mais me assustou, além do alarme tocando, foi a atitude do meu pai logo depois. Ele não pediu desculpas. Não demonstrou arrependimento. Em vez disso, começou a explicar por que a prova de Kayla era tão importante. Antes de contar quem era a mulher que entrou naquela sala e por que meu pai perdeu completamente o controle da situação, preciso explicar como tudo chegou àquele ponto. Para entender por que meus pais estavam ao lado da incubadora da Ava, preciso voltar 3 semanas, ao dia em que ela nasceu muito antes do que qualquer um de nós imaginava. Com apenas 29 semanas de gestação, Ava chegou a um mundo de temperaturas controladas, vozes baixas, termos médicos e máquinas que pareciam nunca descansar. Eu passei minha carreira ajudando crianças e ensinando pais preocupados a confiar na observação cuidadosa dos profissionais. Mas quando virei mãe da Ava, toda aquela calma que eu tinha no trabalho desapareceu. Cada atualização dos médicos parecia enorme. Cada pequena mudança na rotina fazia meu coração disparar, com medo de que eu tivesse deixado passar algo importante.
Marcos, meu marido, lidava com tudo de uma maneira diferente. Ele era engenheiro estrutural e acreditava que tudo aquilo que sustentava algo importante precisava de limites claros. Prédios precisavam de estruturas firmes. Sistemas precisavam de regras. E, para ele, famílias também precisavam. Durante grande parte do nosso casamento, ele me viu justificar o comportamento dos meus pais. Harold, meu pai, era um eletricista aposentado que muitas vezes confundia experiência com autoridade para decidir por todos ao redor. Minha mãe, Diane, gostava de se chamar de mediadora da família, mas a verdade era que a paz em nossa casa quase sempre significava evitar que meu pai enfrentasse qualquer tipo de oposição. E então havia Kayla. Minha irmã mais nova era inteligente, determinada e cheia de planos. Ela trabalhava como analista júnior de marketing enquanto fazia um MBA pela internet. Meus pais haviam dedicado anos de dinheiro, tempo e atenção à educação dela. Cada prazo dela se tornava uma preocupação de toda a família. Cada problema acabava envolvendo todos nós. Eu aprendi a esperar. Quando Kayla precisava de ajuda, meus planos podiam ser deixados de lado. Quando meu pai tomava uma decisão, discordar dele era tratado como falta de respeito. Quando minha mãe pedia para eu evitar conflitos, eu era quem precisava ignorar o preço que aquela situação tinha me cobrado. O nascimento da Ava deveria ter mudado essas antigas regras. Mas, ao contrário, percebi que eu queria meus pais por perto mais do que queria admitir. Eu queria que minha mãe sentasse ao meu lado quando a UTI parecia silenciosa demais. Eu queria que meu pai olhasse para a própria neta e entendesse que a vida não girava mais em torno da filha que ele passou 25 anos protegendo de qualquer dificuldade. Marcos percebeu essa esperança crescendo dentro de mim, e isso preocupava. Eles podem visitar, ele disse certa noite, mas as regras do hospital não são negociáveis. Nós estávamos sentados na área de espera da família, do lado de fora da unidade neonatal. Através da divisória de vidro, eu conseguia ver as enfermeiras circulando entre os postos de atendimento. Eu sei. Mas eu não estava falando apenas sobre o hospital. Olhei para baixo, observando o crachá temporário de mãe preso à minha roupa. Marcos nunca desrespeitou minha família. Ele nunca disse que eu era fraca por querer meus pais por perto naquele momento. E talvez fosse justamente isso que tornava a preocupação dele ainda mais difícil de ignorar. Seu pai escuta uma regra e imediatamente começa a procurar uma exceção, ele continuou. Dessa vez é diferente. Eu espero que seja. Uma enfermeira passou por nós carregando uma pasta com documentos de alta para outra família. Fiquei olhando até ela desaparecer pelo corredor. Eles são os avós dela, falei. Talvez conhecer a Ava faça alguma coisa mudar. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos. Então ele estendeu a mão e segurou a minha. Você decide quem pode visitar, disse ele. Eu vou apoiar sua decisão. Mas, se alguém atrapalhar os cuidados da Ava, essa pessoa vai embora. Não havia raiva na voz dele. Apenas uma certeza. Uma linha que ele já sabia que não ultrapassaria. Eu deveria ter tomado a mesma decisão naquele momento. Mas, em vez disso, coloquei Harold, Diane e Kayla Bennett na lista de visitantes autorizados da Ava. No início da terceira semana de vida da Ava, ela estava estável, mas ainda precisava de monitoramento constante. Eu entendia o suficiente para sentir esperança, mas também sabia que estabilidade não significava que as regras poderiam ser ignoradas. Na manhã em que minha família iria visitá-la, Marcos me avisou que precisava encontrar a mãe dele perto da entrada da unidade antes da nossa reunião marcada com a equipe médica. Ele prometeu que voltaria rápido. Eu não achei que havia motivo para preocupação. Eu já conhecia Evelyn, a mãe de Marcos, há anos. Meus pais também a conheciam, embora meu pai raramente demonstrasse interesse pelo trabalho de outra pessoa, a menos que acreditasse que aquilo tivesse alguma relação direta com ele. Observei Marcos sair e depois conferi a autorização de visitantes no meu celular. 3 nomes aprovados apareciam abaixo dos nossos. Harold Bennett. Diane Bennett. Kayla Bennett. Por um instante, pensei em remover os nomes. Mas então recebi uma mensagem da minha mãe dizendo que eles já haviam chegado ao hospital e mal podiam esperar para conhecer a Ava. Eu quis acreditar que aquela visita poderia ser um novo começo. Alguns minutos depois, as portas de segurança se abriram.
Meu pai entrou primeiro. Minha mãe veio logo atrás carregando uma bolsa cheia de coisas que ela achava que eu poderia precisar. Kayla entrou por último, segurando o tablet contra o peito e conferindo repetidamente o nível da bateria. Meu pai olhou para a incubadora da Ava. Depois, sua atenção se voltou para Kayla. Quanto de bateria você ainda tem? Perguntou ele. 14%. Minha mãe imediatamente olhou em direção às tomadas. Algo dentro de mim ficou tenso. Ninguém toca em nada neste quarto, falei. Se precisar carregar alguma coisa, pergunte a uma enfermeira onde é permitido conectar. Meu pai sorriu com aquela expressão calma e paciente que ele usava sempre que achava que eu estava me preocupando sem motivo. Daniele, eu sei como a eletricidade funciona. Naquele momento, pensei que fosse apenas mais uma demonstração da arrogância dele. Menos de meia hora depois, aquela frase faria parte de um relatório oficial do hospital. O problema com a confiança excessiva do meu pai era que ele transformava simples orientações de segurança em algo que parecia um desafio pessoal. Ele só lavou as mãos depois que eu pedi 2 vezes. Depois, tentou aproximar uma das cadeiras de visitantes da incubadora da Ava, parando apenas quando uma enfermeira explicou que o espaço ao redor dos equipamentos precisava permanecer livre. Ele lançou um olhar irritado para a cadeira. Eu só queria ver minha neta. A enfermeira manteve a calma. O senhor consegue vê-la perfeitamente da área indicada para visitantes. Meu pai resmungou algo sobre hospitais criarem regras para tudo, mas acabou recuando. Minha mãe fingiu não ouvir. Ela abriu a bolsa que havia trazido e começou a colocar algumas coisas no pequeno balcão, um casaco limpo, alguns lanches e uma pasta com correspondências que ela achava que eu poderia precisar. Aqueles gestos familiares fizeram aquela visita parecer quase normal. Por alguns minutos, eu me permiti acreditar que talvez eu tivesse me preocupado à toa. Minha mãe se aproximou da Ava e levou a mão à boca. Seus olhos ficaram cheios de lágrimas e, quando olhou para mim, vi o carinho que eu esperava encontrar há semanas. Ela é linda, sussurrou. A tensão no meu peito começou a diminuir. Sim, respondi. Ela é. Meu pai observava o monitor ao lado da Ava com a mesma atenção que costumava dedicar a equipamentos que pretendia analisar ou criticar. O que esse aparelho faz? Ele acompanha a respiração dela, os batimentos cardíacos e o nível de oxigênio. E ela ainda precisa de tudo isso? Precisa. Mas ela parece bem. Ela está melhor justamente porque os médicos estão acompanhando tudo de perto. Meu pai fez um pequeno aceno com a cabeça, como se tivesse chegado a uma conclusão completamente diferente da minha. Atrás dele, Kayla já havia aberto o tablet. Conferiu o horário, conectou-se à rede sem fio do hospital e começou a configurar o sistema para a prova online. Tentei não deixar que aquilo me incomodasse. Ela tinha avisado que o exame estava marcado para aquela manhã. Meu pai insistiu que ela não deveria precisar escolher entre visitar a Ava e fazer a prova. Na cabeça dele, a solução óbvia era que todos nós adaptássemos a visita ao horário dela. Quanto tempo vai demorar? Minha mãe perguntou. Cerca de 90 minutos, a menos que o fiscal tenha algum problema para confirmar minha identidade. Ela olhou ao redor. Posso fazer aqui? Está silencioso o suficiente. Este ainda é o quarto da Ava, falei. Se as enfermeiras precisarem entrar, elas vão entrar. Eu sei. E você não pode gravar nada. O programa da prova só grava mim. Mesmo assim, confirme isso com a enfermeira. Kayla soltou um suspiro irritado. Meu pai olhou para mim. Ela entende. Eu sou responsável pelo que acontece neste quarto. A expressão dele mudou levemente. Ali estava aquela transformação que eu conhecia tão bem. Sempre que eu deixava de pedir e passava a tomar uma decisão, ele interpretava como se eu estivesse desafiando a autoridade dele. Minha mãe entrou no meio emocionalmente antes que qualquer um de nós continuasse a discussão. Vamos parar com isso, disse ela. Hoje deveria ser um dia para apoiar a Daniele. Mas, quando falou aquilo, seus olhos estavam voltados para mim. Kayla digitou suas informações de acesso no tablet. A tela ficou mais clara e, logo em seguida, apareceu um aviso de bateria fraca. 14%, ela repetiu. Você carregou antes de sairmos, respondeu meu pai.
Talvez não tenha conectado direito. Minha mãe imediatamente começou a olhar ao redor do quarto. Deve existir algum lugar onde você possa colocar na tomada. Tem uma estação de carregamento para visitantes perto da sala de espera, expliquei. Kayla verificou o horário. Eu não posso fazer a prova lá fora. As pessoas ficam conversando. Então remarque. Eu não posso. É a prova final. Meu pai caminhou em direção à parede. Pai. Só estou olhando. As tomadas perto da Ava são para equipamentos médicos. Eu sei disso. Uma enfermeira passou pela porta naquele momento, e eu perguntei onde os visitantes poderiam carregar aparelhos pessoais com segurança. Ela apontou para a área de espera da família e confirmou que as tomadas dentro do quarto da Ava não eram destinadas aos visitantes. Obrigada, respondi. Meu pai esperou até que a enfermeira se afastasse. Então olhou para a tomada vermelha atrás do monitor. Uma etiqueta informava que ela fazia parte do sistema de energia de emergência do hospital. O plugue do monitor ocupava a entrada superior, enquanto a inferior ficava parcialmente escondida pela posição dos equipamentos. A bateria de Kayla caiu para 13%. Pai, nem pense nisso. Ele se aproximou do monitor e observou a tela. Aqui aparece um símbolo de bateria. Isso não significa que você pode desconectar. Significa que ele tem energia de reserva. Significa que a equipe do hospital decide como esse aparelho deve ser alimentado. Kayla levou os dedos à testa, claramente nervosa. Minha prova começa em 11 minutos. Meu pai estendeu a mão atrás do monitor. Eu dei um passo na direção dele. Não toque nesse cabo. Ele virou o rosto apenas o suficiente para me olhar. Eu sei o que estou fazendo. E então ele puxou o plugue da tomada. O alerta de falta de energia soou imediatamente. O monitor continuou funcionando, mas uma mensagem apareceu na tela no mesmo instante em que o aviso chegou à central de monitoramento do hospital. Kayla entregou o carregador para ele. Meu pai conectou o aparelho na tomada vermelha e pareceu satisfeito quando o símbolo de carregamento apareceu na tela. A sala voltou exatamente ao momento em que esta história começou. O alarme soando. Meu pai segurando o cabo do equipamento médico. Minha mãe dizendo para eu não entrar em pânico. O tablet de Kayla consumindo energia da tomada destinada ao monitor da Ava. Então a porta se abriu. Alina Ruiz, a enfermeira-chefe da UTI neonatal, entrou primeiro. O que foi desconectado? O olhar dela passou do monitor para o cabo na mão do meu pai e depois para o carregador do tablet de Kayla. Afaste-se do equipamento, ordenou ela. Logo atrás dela entrou uma mulher usando um terno escuro por baixo de um jaleco branco. Um crachá prateado estava preso em uma altura que permitia identificar sua função, mas meu pai estava tão concentrado em justificar suas ações que nem sequer olhou para ele. Era Evelyn Carter. Ela observou a tomada vermelha, o carregador do tablet e o aviso de energia do monitor. Sua expressão permaneceu completamente séria. Alina, restaure a configuração autorizada, disse ela. Meu pai levantou o cabo do monitor. Está aqui. Eu já ia colocar de volta. Alina não tentou pegar o fio da mão dele. Coloque sobre o balcão e se afaste. Havia algo no tom de voz dela que finalmente fez meu pai obedecer. Ela retirou o carregador de Kayla, reconectou o monitor e verificou o funcionamento do aparelho. Outra enfermeira se juntou a ela. As duas analisaram os dados da Ava e confirmaram que o monitor havia permanecido ativo graças à bateria de emergência. Eu fiquei ao lado da incubadora, sem conseguir tirar os olhos da minha filha. Ela está bem? Alina terminou a avaliação antes de responder. Ela está estável. O monitor continuou funcionando e o alerta de energia chegou imediatamente à central de monitoramento. Fechei os olhos por alguns segundos. O alívio veio tão rápido que minhas pernas quase falharam. Segurei na lateral da cadeira até recuperar o equilíbrio. Atrás de mim, meu pai soltou o ar como se a resposta da enfermeira tivesse confirmado que ele estava certo. Está vendo? Não aconteceu nada. Evelyn olhou diretamente para ele. Não foi isso que ela disse. O rosto do meu pai ficou mais tenso. A Alina disse que o monitor tem bateria. Eu vi o indicador de reserva.
Evelyn manteve a voz firme. Você também recebeu uma orientação direta da mãe da paciente para não tocar no equipamento. Ela estava nervosa demais. Eu não estava nervosa, respondi. Eu apenas repeti exatamente a mesma orientação que a enfermeira já tinha dado. Minha mãe se aproximou de Evelyn. Isso foi apenas um mal-entendido entre família. O olhar de Evelyn continuou fixo no meu pai. Interferir em um equipamento médico regulamentado não é um simples mal-entendido familiar. Meu pai olhou para ela com mais atenção. Evelyn. Sim, Harold. Meus pais já haviam encontrado a mãe de Marcos algumas vezes. Meu pai sabia que ela era médica, mas nunca demonstrou interesse suficiente para lembrar dos detalhes. Para ele, Evelyn sempre foi apenas a mãe tranquila e extremamente estudiosa de Marcos, uma mulher que ouvia mais do que falava e que nunca tentava disputar espaço ou atenção. Você trabalha aqui? Perguntou ele. Ela sustentou o olhar. Eu sou a diretora médica do Hospital Saint-Anne. Um silêncio pesado tomou conta do quarto. Evelyn continuou antes que meu pai pudesse responder. Eu já fui responsável por esta UTI neonatal. E também sou a avó paterna da Ava. Kayla fechou o tablet devagar. Minha mãe olhou para o crachá preso ao jaleco de Evelyn. Meu pai tentou recuperar a postura de autoridade. Então você entende esse equipamento melhor do que qualquer pessoa. Você sabe que ele nunca deixou de funcionar. Evelyn não mudou a expressão. Eu entendo que você desconectou um equipamento destinado a uma bebê prematura depois que a mãe dela e a equipe do hospital disseram claramente para não tocar nele. Foi por menos de 1 minuto. A duração da ação não muda o fato de que a decisão foi tomada. Meu pai apontou para mim. Danielle está exausta. Ela está fazendo isso parecer muito pior do que realmente foi. Marcos chegou à porta exatamente naquele momento e ouviu tudo. Ele parou ao lado da mãe, olhou para o monitor e depois para o cabo do carregador de Kayla que a Lina segurava. O que aconteceu? Ninguém respondeu imediatamente. Então eu respondi. Meu pai desconectou o monitor da Ava para que Kayla pudesse carregar o tablet. O maxilar de Marcos ficou tenso, mas ele não levantou a voz. Alguém avaliou a Ava? A Lina confirmou com a cabeça. Sim. Ela está estável. O monitor mudou automaticamente para a bateria de emergência e o alerta chegou imediatamente à central. Só depois de ouvir aquilo Marcos olhou para meu pai. Você precisa sair. Meu pai se virou para Evelyn, indignado. Você vai permitir que ele fale assim conosco? Evelyn pegou o telefone preso à parede. Vou solicitar que a segurança retire os 3 visitantes enquanto o ocorrido é registrado. Minha mãe a encarou surpresa. Os 3? Eu não desconectei nada. Você permaneceu no quarto enquanto um equipamento médico era manipulado e tentou minimizar a situação durante a resposta da equipe clínica. Eu só estava tentando manter todos tranquilos. A equipe médica é responsável por controlar o ambiente e garantir a segurança da paciente. Meu pai caminhou em direção à porta. Isso é absurdo. Eu vou sair sozinho. Você vai esperar pela segurança, respondeu Evelyn. O hospital precisa registrar sua saída. Ele olhou para ela com irritação. Você está usando sua posição para nos punir porque somos a família da Danielle. Evelyn permaneceu calma. Eu não estou decidindo o resultado deste caso. Sua voz continuou firme e profissional. Eu presenciei as condições desta sala quando o alerta foi acionado. Vou fornecer um relato dos fatos, informar minha relação com a Ava e me afastar da investigação para evitar qualquer conflito de interesse. Meu pai abriu a boca para responder, mas ali não o interrompeu. Quem retirou fisicamente o plugue do monitor? Todos ficaram em silêncio. Meu pai respondeu. Eu retirei. Porque o monitor tinha bateria e minha filha precisava fazer uma prova. As palavras permaneceram no ar depois que ele terminou de falar. Foi como se meu pai percebesse tarde demais o que havia acabado de admitir, na frente da enfermeira-chefe, da diretora médica, de Marcos e dos seguranças que já chegavam à porta. Um dos seguranças pediu que ele o acompanhasse até o corredor. Minha mãe tentou segurar minha mão. Eu afastei a minha. Danielle, por favor, minha mãe disse.
Diga a eles que tudo isso foi apenas uma confusão. Olhei para ela. Você me ouviu dizer para ele não tocar naquele equipamento. Seu pai achou que estava fazendo o certo. Ele achou que a minha orientação não importava. Kayla se levantou da cadeira, segurando o tablet contra o peito. Eu nunca pedi para ele desligar o monitor. Mas você entregou o carregador para ele. Eu achei que ele tinha encontrado uma tomada disponível. A tomada que ficava exatamente atrás do monitor da Ava. A expressão dela mudou. Por alguns segundos, pareceu procurar uma resposta, mas permaneceu em silêncio. A segurança acompanhou os três para fora do quarto. Minha mãe olhou para trás antes que a porta se fechasse. O rosto dela não mostrava raiva. Era mais uma expressão de incredulidade, como se ela não conseguisse entender por que eu havia permitido que pessoas de fora aplicassem um limite que ela esperava que eu simplesmente ignorasse. O quarto ficou em silêncio novamente. Alina permaneceu ao lado da Ava enquanto outro membro da equipe registrava as condições do equipamento. Evelyn foi até o corredor e comunicou ao setor responsável do hospital que ela era uma testemunha, mas também tinha uma ligação familiar com a paciente. Marcos veio até mim. Continuei olhando para minha filha. Ela está segura, ele disse. Eu sei. Você impediu que ele continuasse. Mas não rápido o suficiente. O alerta foi acionado imediatamente. A equipe respondeu. Ela está segura. Engoli em seco. Ele olhou para mim enquanto eu dizia para ele não fazer aquilo. Marcos não tentou justificar o comportamento do meu pai. E esse era um dos motivos pelos quais eu confiava nele. Ele colocou a mão no encosto da minha cadeira e ficou ali, esperando até que minha respiração voltasse ao normal. Depois que terminou a avaliação, Alina se aproximou. A bateria interna do monitor continuou funcionando, explicou ela. O sistema central continuou recebendo as informações. Mesmo assim, tratamos qualquer desconexão não autorizada com muita seriedade, porque visitantes não podem decidir quais equipamentos podem ou não ser alterados. Isso afetou a Ava? Não temos nenhuma indicação de que tenha afetado. A resposta tirou um peso enorme de dentro de mim. Durante alguns minutos, tudo o que consegui sentir foi alívio. Então veio a raiva. Não era uma raiva explosiva. Era algo mais frio, mais silencioso. Meu pai não fez aquilo porque estava confuso. Ele sabia que havia um equipamento médico diante dele. Ele viu o símbolo de bateria reserva. Ele ouviu a enfermeira explicar que aquelas tomadas não eram para visitantes. Mesmo assim, decidiu que a opinião dele valia mais. Mais tarde naquela manhã, uma representante da segurança do paciente conversou comigo. O hospital já havia preservado o registro do monitor com horário marcado e o histórico do alerta enviado à central. A documentação de Alina registrava a desconexão e a resposta imediata da equipe. O sistema de controle de visitantes confirmava exatamente quem havia entrado na unidade. Evelyn entregou seu próprio relato como testemunha e se afastou oficialmente de qualquer decisão relacionada a punições, restrições de acesso ou possíveis encaminhamentos externos. Mas ninguém precisava da autoridade dela para provar o que tinha acontecido. Os próprios sistemas criados para proteger a Ava haviam registrado tudo. Meu pai havia admitido o que fez. Antes de sair, a representante da segurança do paciente enviou uma declaração preliminar do incidente para minha conta hospitalar segura. Abri o documento no celular. A primeira página continha informações básicas sobre a Ava e o quarto onde tudo aconteceu. A segunda página pedia que eu descrevesse o que havia visto, quais instruções tinham sido dadas e se alguém havia tentado me pressionar a mudar meu relato. Aquela última pergunta me pareceu estranha. Como se fosse cedo demais para estar ali. Naquela noite, eu finalmente entendi por que aquela última pergunta estava no relatório. Meu pai foi o primeiro a ligar. Vi o nome dele aparecer na tela do meu celular enquanto Marcos estava sentado na minha frente, na área de espera. Você não precisa atender, ele disse. Eu sei. Mesmo assim, atendi. Meu pai não perguntou sobre a Ava. A primeira coisa que ele quis saber foi se eu já tinha conversado com o responsável pela investigação do hospital. Sim. E o que você contou? A verdade. A voz dele ficou mais baixa. Seja específica, Daniele.
Eu disse que você desconectou o monitor depois que eu pedi para você não tocar. Houve uma pausa. Isso faz parecer que foi intencional. Foi intencional. Eu não tive a intenção de machucar a Ava. Intencional significa que você sabia que estava tirando o equipamento da tomada. Você está distorcendo minhas palavras. Não. Eu finalmente estou usando as palavras corretas. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então o tom dele mudou. A defensiva deu lugar àquela maneira de falar como se estivesse tentando me ensinar uma lição. O monitor não parou de funcionar. Isso é importante. O hospital já sabe que ele mudou para a bateria de emergência. Então você precisa deixar claro que eu sabia como o sistema funcionava. Eles já sabem que ele tinha energia reserva. Então não existe motivo para transformar isso em um problema legal. Foi nesse momento que percebi. Então é isso que está preocupando você? Eu estou preocupado com a nossa família. Você não perguntou sobre a Ava nenhuma vez. Eu sei que ela está bem. Você sabe porque o hospital verificou. Você não sabia disso quando decidiu desconectar o monitor. Meu pai soltou um suspiro impaciente. Sua irmã tinha uma prova final. Ela poderia perder um semestre inteiro. E você decidiu que isso era mais importante do que as regras do hospital ao redor da minha filha prematura. Era apenas um carregador, Daniele. Pare de falar como se eu tivesse tirado o cuidado médico dela. Você interferiu em um equipamento médico. O silêncio que veio depois foi diferente. Ele esperava que o meu cansaço me tornasse mais fácil de convencer. Ele não esperava que eu fosse precisa. Não assine nada antes de conversarmos pessoalmente, disse ele. A ligação terminou antes que eu pudesse responder. 11 minutos depois, minha mãe ligou. Ela perguntou sobre a Ava, mas só depois de dizer que meu pai estava profundamente abalado. Ele está se sentindo humilhado, ela falou. Ele deveria estar assumindo a responsabilidade. Você conhece seu pai. Quando ele acredita que pode resolver um problema, ele age rapidamente. Isso não é uma desculpa. Eu não estou tentando desculpá-lo. Você me disse para parar de entrar em pânico enquanto o alarme estava tocando. Eu estava tentando acalmar você. Você estava tentando fazer o conflito desaparecer. Daniele, por favor. Seu pai pode ser proibido de entrar no hospital. Ele deveria ser. Minha mãe ficou em silêncio. Eu nunca tinha falado algo assim para ela antes. Ele é o avô da Ava, ela sussurrou. Então ele deveria ter protegido ela. Ele cometeu um erro. Ele tomou uma decisão e depois tentou defendê-la. A voz dela ficou emocionada. O que você quer que a gente faça? Que peça perdão de joelhos. Eu quero que vocês entendam porque aquilo foi errado, sem esperar que eu salve vocês das consequências. Minha mãe começou a chorar baixinho. Durante a maior parte da minha vida, aquele som de choro sempre encerrava qualquer discussão. Era o tipo de reação que fazia eu pedir desculpas mesmo quando eu era a pessoa machucada. Mas daquela vez, eu não pedi desculpas. Eu preciso desligar, falei. Kayla não ligou. Em vez disso, enviou uma mensagem. Eu pedi para ele tirar da tomada. Pouco depois, chegou outra. Eu só falei para ele que minha bateria estava acabando. E então uma terceira. Por favor, não me coloque no relatório. Eu nunca toquei no monitor. Li aquelas mensagens 2 vezes. Ela não perguntou como a Ava estava. Não perguntou se minha filha tinha ficado bem. Apenas se preocupou em se afastar da situação. Coloquei o celular virado para baixo. Marcos não havia feito nenhum comentário durante as 2 ligações. Ele esperou até eu olhar para ele. O que você faria? Perguntei. Você já sabe o que eu faria. Então diga. Eu entregaria ao hospital um relato completo dos fatos e retiraria o acesso deles. Dos 3? Sim. Até da Kayla? Ela viu o que ele fez, aceitou o carregador e ficou em silêncio enquanto sua mãe tentava diminuir a gravidade da situação. Ela diz que não pediu para ele fazer isso. Marcos me encarou. Ela não precisava pedir.
Sua família passou anos se acostumando a antecipar cada necessidade dela. A verdade doeu porque era exatamente algo que eu já sabia. Marcos se inclinou para a frente. Mas essa decisão não pode se tornar mais uma coisa que outra pessoa escolhe por você. Nem seu pai, nem sua mãe, nem eu. E se cortar o contato com eles piorar tudo? Piorar para quem? Eu não consegui responder. Ele olhou para as portas de segurança da UTI neonatal. A Ava não pode escolher quem entra naquele quarto, disse ele. Nós escolhemos por ela. Meu relatório do incidente continuava sem assinatura naquela noite. Eu preenchi todas as partes com fatos. Descrevi a orientação da enfermeira. Registrei o momento em que avisei meu pai para não tocar no equipamento. Expliquei onde o carregador havia sido conectado e o que minha mãe disse depois que o alarme começou. Então cheguei ao campo da assinatura e parei. Assinar aquele documento parecia maior do que apenas confirmar o que havia acontecido. Parecia aceitar o fim da família que eu passei anos tentando manter unida. Na manhã seguinte, a equipe independente de revisão do hospital se reuniu comigo. Eles não perguntaram se eu amava meu pai. Eles perguntaram o que aconteceu. O registro do monitor mostrava exatamente o momento em que a energia externa foi interrompida e depois restaurada. O histórico do alarme central mostrava a resposta imediata da equipe de enfermagem. O relatório de Alina confirmava que a Ava permaneceu estável e que a configuração autorizada foi restaurada rapidamente. O registro de visitantes comprovava que meu pai, minha mãe e Kayla estavam presentes no quarto. O relato de Evelyn descrevia o cabo desconectado, o carregador de Kayla conectado à tomada indicada e meu pai ao lado do equipamento. Também estava incluída a declaração inicial do meu pai para Alina. Ele havia admitido que desconectou o monitor porque Kayla precisava fazer uma prova. A equipe de revisão perguntou se eu havia recebido mensagens ou ligações da minha família depois do ocorrido. Entreguei as conversas e os registros das chamadas sem acrescentar interpretações. Os fatos não precisavam de defesa. Mais tarde naquela tarde, meu pai exigiu que eu o encontrasse no saguão principal do hospital. A segurança não permitia que ele se aproximasse da UTI neonatal, mas a decisão definitiva sobre o acesso dele ao prédio ainda não havia sido concluída. Eu me recusei a sair de perto da Ava. Então ele ligou. Minha mãe e Kayla estavam com ele. Eu conseguia ouvir as vozes delas ao fundo. Isso já foi longe demais, meu pai disse. O hospital ainda está analisando o caso. Porque você está colaborando com eles. Sim. Você está tratando seu próprio pai como se eu fosse um criminoso. Estou tratando você como a pessoa que desconectou o monitor. O aparelho não parou de funcionar. Não parou porque o sistema de emergência protegeu a Ava da decisão que você tomou. Kayla falou ao lado dele. Eu perdi parte da minha prova porque a segurança tirou a gente de lá. Quase ri. Não porque aquilo fosse engraçado, mas porque aquela frase mostrava que, no fundo, nada havia mudado. Para você, isso ainda é sobre a sua prova? Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Minha mãe pegou o telefone. Daniele, seu pai está disposto a pedir desculpas. Ouvi meu pai dizer algo ao fundo. Minha mãe cobriu o telefone, e os dois começaram uma discussão abafada que durou alguns segundos. Ele está? Perguntei. Ele precisa de tempo. Ele teve mais de um dia. Ele estava tentando ajudar a Kayla. Eu sei. Esse é justamente o problema. A voz da minha mãe ficou mais firme. Sua irmã não é responsável pelo que seu pai fez. Ela se beneficiou disso, viu tudo acontecer e ficou em silêncio. O que você espera que a gente faça? Fiquei em silêncio por um momento. Pela primeira vez, eu esperava que vocês enxergassem a mim e a minha filha sem passar por cima de nós para chegar ao que a Kayla precisava. Ninguém respondeu. Peguei o relatório do incidente no celular. O campo de assinatura continuava esperando na parte inferior da tela. Então ouvi novamente a voz do meu pai. Se você assinar um documento dizendo que eu interferi de propósito em um equipamento médico, você vai destruir essa família para sempre. Olhei através do vidro em direção ao quarto da Ava. Ela estava deitada sob o monitor que ele achou que poderia simplesmente mover.
Uma enfermeira ajustava o cobertor dela e verificava os dados na tela acima da incubadora. Meu pai estava errado em uma coisa. Minha assinatura não iria destruir aquela família. Ela apenas registraria o que já havia acontecido. Você destruiu essa família no momento em que decidiu que o meu aviso não importava, respondi. Então encerrei a ligação. E assinei o documento. Depois de enviar o relatório, abri a autorização de visitantes da AVA. Harold Bennett, remover. Diane Bennett, remover. Kayla Bennett, remover. O sistema pediu que eu confirmasse que os 3 perderiam acesso à unidade e que qualquer visita futura dependeria de uma nova autorização dos responsáveis. Eu confirmei. Depois, removi os 3 das permissões de contato de emergência que Marcos e eu havíamos criado antes do nascimento da AVA. As alterações levaram menos de 1 minuto. Mas a distância emocional por trás delas levou 31 anos para chegar até ali. Eu chorei depois que terminei. Não porque acreditava que a decisão estava errada, mas porque até as decisões certas podem trazer tristeza. Marcos sentou ao meu lado sem tentar transformar aquele momento em uma vitória. Você fez o que ela precisava, ele disse. Olhei para ele. Eu sei. Foi a primeira vez que eu disse aquelas palavras e realmente acreditei nelas. 2 dias depois, Kayla pediu para conversar comigo em particular. Minha primeira reação foi recusar. Mas então ela enviou outra mensagem. Eu mudei meu depoimento. Contei a eles o que eu vi. Aceitei permitir apenas uma ligação. A voz dela parecia menor do que naquele dia dentro da UTI neonatal. Eu sabia qual tomada o papai estava olhando, ela disse. Eu vi o cabo do monitor. Fiquei em silêncio, esperando que ela continuasse. Eu sabia que você tinha pedido para ele não tocar. Então por que você entregou seu carregador para ele? Ela demorou alguns segundos para responder. Porque eu estava com medo de perder a prova. E a AVA? Eu disse a mim mesma que o monitor tinha bateria. O papai parecia tão certo do que estava fazendo. Você deixou a confiança dele virar uma desculpa para você. Sim. Foi a primeira vez que alguém da minha família respondeu sem imediatamente tentar justificar o que tinha feito. Kayla contou à equipe de revisão que meu pai ouviu quando eu pedi para ele não mexer no equipamento, retirou o plugue do monitor e pegou o carregador dela. Ela admitiu que sabia que aquela tomada era destinada a equipamentos médicos e que permaneceu em silêncio porque queria começar a prova. Eu sinto muito, disse ela. Eu acreditava que ela realmente sentia arrependimento. Mas isso não significava que eu confiava nela novamente. Corrigir seu depoimento é importante, falei. Mas isso não devolve seu acesso. Eu entendo. Eu não sei quando estarei pronta para conversar novamente. Eu também entendo. Quando a ligação terminou, não senti aquela sensação dramática de reconciliação que as pessoas esperam em histórias de família. Senti apenas uma pequena diferença que eu nunca tinha tido permissão para enxergar dentro da minha própria família. Dizer a verdade era o começo da responsabilidade. Não era o fim dela. O hospital concluiu a investigação pouco tempo depois. O relatório final confirmou uma interferência intencional em um equipamento médico regulamentado, o desrespeito às orientações da equipe hospitalar e dos responsáveis pela paciente, além da tentativa de utilizar uma tomada exclusiva de equipamento médico para um aparelho pessoal. Meu pai recebeu uma proibição permanente de entrar nas dependências do hospital sem TEM. O caso também foi encaminhado oficialmente para avaliação externa, já que envolvia uma bebê prematura recebendo cuidados com monitoramento contínuo. Evelyn não participou dessa decisão. O afastamento dela do processo permaneceu registrado desde o primeiro dia. Mesmo assim, meu pai decidiu culpá-la. Ele contou para parentes que a mãe de Marcos havia usado sua posição para arruiná-lo. Essa versão durou pouco. Quando os fatos chegaram às mesmas pessoas, a história perdeu força. Meu pai havia admitido o que fez diante da equipe do hospital. O novo depoimento de Kayla confirmou o meu relato. Os registros dos equipamentos confirmavam o que todos haviam visto. Não existia nenhuma conspiração escondida para prejudicá-lo. Existia apenas uma decisão que ele não queria ter associada ao próprio nome. O processo legal terminou com um acordo relacionado à conduta imprudente, baseado no encaminhamento feito pelo hospital.
Meu pai não recebeu a punição exagerada que dizia que Evelyn queria impor. Ele recebeu uma consequência oficial ligada ao que realmente havia feito. Mas, para ele, a maior consequência foi pessoal. Ele não tinha mais acesso a Ava. Algumas semanas depois do incidente, minha mãe me enviou uma carta. Ela não me pediu para destruir o relatório ou mudar meu depoimento. Pela primeira vez, ela reconheceu que havia se concentrado em me acalmar porque enfrentar meu pai a assustava. Admitiu que dizer que a Ava ficaria bem era uma forma de se proteger do peso da decisão que ele havia tomado. O pedido de desculpas dela foi mais sincero do que qualquer coisa que ela havia dito durante toda a investigação. Li a carta 2 vezes. Depois, guardei dentro de uma gaveta. Um pedido de desculpas pode ser verdadeiro e, ainda assim, não significar que o acesso deve ser restaurado. Kayla não entrou mais em contato comigo depois daquela ligação. Pela primeira vez em nossas vidas, ela aceitou que meu limite permanecesse exatamente onde eu havia colocado. Eu não sabia se aquela distância duraria para sempre. Mas sabia que não iria diminuí-la apenas para deixar outra pessoa mais confortável. Ava continuou avançando na UTI neonatal seguindo o próprio ritmo médico. Não houve nenhuma mudança milagrosa depois do incidente e nenhum novo problema criado apenas para ensinar outra lição à minha família. Ela simplesmente ficou mais forte graças ao cuidado de pessoas que respeitavam as regras criadas para protegê-la. Evelyn esperou até que todo o processo independente fosse concluído antes de voltar ao quarto. Quando voltou, não usava seu jaleco branco. Ela higienizou as mãos, colocou o crachá de visitante e parou na área indicada ao lado dos equipamentos da Ava. "Posso me sentar aqui?" perguntou. Aquela simples pergunta teve mais impacto em mim do que qualquer discurso poderia ter. Sim. Ela só moveu a cadeira depois que Alina confirmou que a posição era segura. Evelyn nunca mais se apresentou como diretora médica dentro do quarto da Ava. Ela não explicava os monitores a menos que eu perguntasse. Não usava sua experiência para substituir as enfermeiras ou questionar as decisões minhas e de Marcos. Ela estava ali como a avó da Ava. Nada além disso. Nada menos que isso. O contraste era impossível de ignorar. Meu pai acreditava que o laço familiar lhe dava o direito de passar por cima das minhas decisões. Evelyn entendia que fazer parte da família significava respeitar essas decisões. Eu e Marcos passamos a ser ainda mais cuidadosos com tudo relacionado à Ava. Revisamos juntos a lista de visitantes. Atualizamos os contatos de emergência. Concordamos que nenhum pedido de desculpas, título familiar ou pressão externa seria mais importante do que a segurança comprovada. Marcos nunca disse que tinha me avisado sobre meus pais. Ele não precisava dizer. 7 semanas depois do incidente, Ava finalmente cumpriu todos os requisitos médicos para receber alta. Na última manhã dela no hospital, o quarto parecia diferente sem o medo que eu havia associado àquele lugar. O monitor permaneceu exatamente onde deveria estar até que uma enfermeira o desconectou como parte do processo oficial de alta. Esse detalhe significou muito para mim. A mesma ação física que antes representava a atitude de alguém achando que tinha autoridade para decidir tudo, agora acontecia sob supervisão médica, no momento certo e pelo motivo correto. Um limite não significa proibir tudo para sempre. Significa reconhecer quem tem autoridade para tomar uma decisão. Vestia a Ava com cuidado. O gorro de tricô que antes parecia grande demais agora se encaixava perfeitamente na pequena cabeça dela. Marcos preparou o bebê conforto enquanto Evelyn esperava perto da porta, nos dando espaço para sair como uma família. Uma administradora do hospital entregou o envelope com os registros finais. Dentro estavam as cópias dos documentos de alta da Ava e a autorização de visitantes mostrando os 3 nomes que haviam sido removidos. Fechei o envelope sem abrir novamente aquelas páginas. Eu não precisava ler tudo outra vez. Os alarmes, os relatórios, as ligações e todas as acusações haviam levado a uma única verdade, simples e silenciosa. A segurança da minha filha não era uma decisão que minha família poderia discutir ou votar. Marcos carregou a bolsa. Eu carreguei a Ava. Evelyn abriu a porta, mas esperou que eu passasse primeiro. Durante grande parte da minha vida, eu acreditei que amar alguém significava manter a porta aberta, não importava quantas vezes aquela pessoa ultrapassasse os limites. Ava me ensinou algo diferente. O amor também pode significar escolher quem realmente é seguro bastante para entrar.
com minha filha aconchegada contra mim e o pequeno gorro de tricô brilhando sob as luzes do hospital, saí do St. Anne's. Atrás de nós, dentro daquele envelope fechado, permanecia o registro dos visitantes que tiveram o acesso revogado. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu sabia que estava protegendo a coisa mais importante da minha vida.